Shalom, amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Jacob, para passarmos um estudo que nós tivemos no último Shabat. E relatado, esse tema, no caso sobre o Pissa, que foi comemorado na última sexta-feira por alguns, outros comemoraram ontem, e alguns vão comemorar no dia 3 do mês que vem. Enfim, independentemente de quando será comemorado, sabemos que é uma simbologia, que é um memorial ao Messias, certo? O ideal é sim que a gente comemore no dia certo, mas isso só será revelado no grande dia do Eterno. Então, por enquanto, vamos comemorando, vamos guardando, vamos tentando buscar. Vai ser o importante realmente a gente buscar fazer, tá certo? Então eu vou pedir aqui para o Jacob começar com uma pequena oração para a gente poder iniciar esse estudo. Shalom, amados irmãos. Soberano e eterno Pai, todo-poderoso que está nos céus, santificado é o teu nome. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por presente momento estarmos aqui. Graças à tua misericórdia e teu amor, nos dando a oportunidade de abrir nossos olhos e contemplarmos a tua luz, depois de uma noite em meio às trevas. Mas mesmo em meio às trevas, nós sabemos que temos uma luz ao qual nos ilumina, e que não ficamos totalmente nas trevas. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui buscando o teu conhecimento e o conhecimento de teu Filho Yahushua HaMashiach, para que venhamos, Pai, deixar a nossa má inclinação, o nosso eu, o nosso conhecimento corrupto dos nossos corações, mas que venhamos seguir o que a tua vontade quer, Pai, ouvindo a tua voz, ao qual, através das tuas palavras, que são espirituais, porque somente elas podem nos fortalecer, Pai, e não um homem, ao qual nós não podemos colocar nossa força em nossos braços, nem colocarmos nossa confiança no homem, mas sim em toda a tua vontade. Te peço nesse momento que abra os nossos corações, quebrante os nossos corações, derrame sobre ele o teu Espírito, para que venhamos, Pai, cuidadosamente e atenciosamente termos o discernimento e o entendimento da tua palavra. Faz-se presente neste momento, para que sejam esclarecidas as tuas palavras, Pai. Em nome do teu Filho, Yahushua HaMashiach, assim eu te peço e te agradeço. Amém? Pronto, irmãos, vamos lá. Para esclarecer primeiramente, irmãos, no nosso canal, tá? Sempre haverá espaço. Os irmãos podem deixar aí o comentário perguntando sobre algum tema para a gente fazer algum estudo, alguma dúvida que queira ser tirada. Mas de antemão a gente sempre vai falar segundo as Escrituras, não segundo o nosso próprio pensamento. A gente sempre vai buscar o conhecimento antigo, não o conhecimento novo, porque o próprio Messias nos ensinou o seguinte: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Então, irmãos, nós temos aqui que esse pano novo, certo? É justamente, irmãos, uma doutrina nova, certo? E a roupa velha é justamente os ensinamentos que a gente vai encontrando na nossa vida, que a gente vai observando sobre a palavra. Então a roupa velha é aquela que você usa muito, é a roupa que você está sempre vestida, é exatamente essa roupa que você não pode colocar um ensinamento novo no ensinamento que já foi posto. Muitos interpretam equivocadamente essa passagem dizendo que a roupa nova é justamente os ensinamentos da Bíblia, da Escritura, mas não, se é novo, meus irmãos, não está nas Escrituras. Porque os ensinamentos da Escritura sempre são as coisas antigas, porque a gente sempre mandar a gente retornar ao primeiro amor, retornar ao caminho antigo. Então é justamente isso que o Messias prega contra, porque nós não podemos querer estar sempre buscando novidade, e nesse canal você não vai encontrar novidade alguma. Tudo já foi dito por alguém, não há nada de novo debaixo do sol.
Então, se vocês verem eu pregando aqui uma novidade, o irmão Jacob, saiba que não provém da Escritura, não provém do Eterno. Ele revela, assim, alguns pontos que estão na Escritura e não fora deles. Então, a gente vê aqui também em Isaías capítulo 8, fala: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, uma coisa é ligada à outra, tá certo? É selado para os seus discípulos, é guardado, velado para eles, para que eles não saiam disso. A lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então nós temos que estar com essa luz. Então vamos iniciar aqui o estudo. Está lá em Êxodo, capítulo 12, sobre o Pêssah, né? E vocês vão ver como é simples as coisas do Eterno, como é fácil, dá para a gente fazer tranquilamente, ó. Falou o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, esse vos será o primeiro mês do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Jacob vai falar aqui um pouquinho sobre esses outros dias, né? No caso, 3 dias depois é imolado o cordeiro. Antes da Páscoa, um pouquinho antes de começar o 14º dia, era imolado para poder depois ser comido esse cordeiro, tá bom? Bom, sem maiores interpretações, sem maiores filosofias, porque o Messias, ele, quando ele dava o seu sermão, levava a mensagem para as pessoas, ele era simples, objetivo, direto, sem filosofia, sem mistérios, né? Porque hoje o que a gente mais vê, as pessoas, é um mistério, tem que buscar profundamente, que isso, que aquilo, que nem segundo os sábios vivem estudando e não descobriram, mas eu descobri, saindo totalmente do raciocínio, né? Do que a palavra nos mostra. Como a gente vê aí perfeitamente, né? Que o Eterno deixa, né, o princípio dos meses, né, o cabeça dos meses, né, que é o mês de Abib, né, o primeiro dos meses do ano, né, já cai por terra aí o que o sistema, o que o mundo ensina, o que todos creem, que o ano termina em dezembro e começa em janeiro. Se as pessoas forem buscarem o significado, porque disso aí vão descobrir muitas coisas horrendas. Mas aqui a própria palavra do Eterno nos mostra que o mês de Abib é o primeiro mês do ano, é o cabeça do mês, é o princípio de todos os meses, né? Então, a partir daí, o Eterno, né, vem mostrar o seu plano de redenção, né? Aí, então ele fala, verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então ele está querendo o quê? Que nós, no 10º dia deste mês de Abib, né, venhamos separar o cordeiro, né? Venhamos separar o cordeiro segundo cada família, né? Que cada família venha a ter uma intimidade com o cordeiro, né? Porque ele é o cordeiro ao qual vai nos livrar, né, das provas, né, do que o Eterno, do juízo do Eterno, né? Ele é o único cordeiro, né, que nós devemos abraçar, amar a ele, né, com toda a fé, com todo amor, porque vai ser através dele, né, que vamos estar livres dos juízos do Eterno contra aqueles que não querem ouvir a tua voz. Então a nossa fé já começa a ouvir o que o Eterno nos pede, entendeu? E mesmo sem entendermos no momento o porquê o Eterno está pedindo para nós fazermos isso, nós devemos abraçar e obedecer, né? Assim como Abraão creu no Eterno, ouviu a voz do Eterno e saiu da tua parentela rumo, né, a uma terra que ele nem imaginava onde era. Então façamos o mesmo, ouvir a voz do Eterno e sermos obedientes.
O Marcos vai dar continuidade aí agora os seguintes versos em diante, para que venhamos compreender a palavra. Exatamente, meu irmão. O Eterno quer que nós tenhamos uma intimidade com aquele que iria nos remir, iria salvar o povo na época, né? Sabemos que a salvação não vinha do Cordeiro, mas sim era uma identificação do Eterno para saber quem era o seu povo. Então, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um que conforme o seu comer, fareis a conta ao cordeiro. Ou seja, o Eterno não quer desperdício, que sobre, mas que tenha a quantidade ideal. Então isso também nos leva a gente nunca querer, como é que se diz, se sobrepujar, né? Ter a mais do que aquilo que nos é necessário. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Essa palavra tarde, erebe, é um crepúsculo entre a tarde e a noite. E tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E Jacob tem uma palavra também sobre a questão de por que nas laterais e na parte superior da casa e não no chão. E também relata o seguinte, irmãos: o sangue era passado nos umbrais para quem exteriormente visse que aquela casa habitavam sim servos do Eterno. Interiormente estavam comendo o cordeiro. Então o que é que isso nos arremete? Que muitos hoje, que nós conhecemos hoje no sistema religioso como cristianismo, têm o sangue nas portas, professam a fé no Mashiach, mas dentro não comem a carne, porque a carne é justamente comer o pão, que ele diz, olha, este é o pão, né, que representa a minha carne, ou seja, comei dele. Ele pede para que nós comamos o pão, que é o pão da vida. E qual é o pão da vida? A Torá do Eterno. Então muitos têm o sangue na porta, que é a salvação em si, mas dentro não comem. E eu pergunto, se o anjo destruidor passasse e os servos do Eterno tivessem só o sangue na porta e não comessem, fica a pergunta, será que eles seriam salvos? Da mesma forma, os nossos irmãos judeus, eles dentro das suas casas comem o cordeiro, mas o sangue não está na porta, que representa o sacrifício do Mashiach, o sangue que foi derramado em favor de muitos, que eles negam passar o sangue na porta, só querem comer a carne. Então vamos passar aqui para Jacob sobre a questão do sangue no piso, né? Exatamente, né? O Eterno não faz nada em vão, que não venhamos com a nossa humilde compreensão entender o que é que Ele está querendo nos passar, né? Na minha pequena e humilde compreensão, eu vejo que quando o Eterno pede para passarmos o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, tanto de um lado quanto do outro, quanto na parte superior, né? O que ele sempre nos diz lá na frente, né? Que devemos nos revestir com o sangue do cordeiro, né? E por que não derramar esse sangue na parte inferior da porta? Porque, meus amigos, seria ingratidão, né? A gente ter esse sangue pelo chão, porque nós estaremos pisando no sangue do cordeiro, né? E quando alguém pisa no sangue do cordeiro é uma pessoa ingrata, né? Ao qual a palavra em Hebreus fala, em Hebreus 10, 26, né? Pois aquele que anda pecando deliberadamente, né? O sacrifício do Messias para nada lhe serve, né? Então, quando nós nos revestimos com o sangue do cordeiro e estamos comendo deste cordeiro, né? Nós estamos, né, sendo grato ao sangue do cordeiro, né? Nos alimentando com a palavra do Eterno e não conforme a nossa carne, né? Com o nosso vício, né, da carne, os desejos da carne. Então, se nós aceitamos o sacrifício do Messias, se nós somos separados para sermos um povo em boas obras, nós não devemos pisar no sangue do cordeiro, uma vez que a nossa dívida foi paga. Então, que não venhamos criar novas dívidas, né? Repetir os nossos débitos novamente,
porque assim nós estamos sacrificando o cordeiro diariamente, né? Pecando deliberadamente, desde quando sabemos ao qual não devemos mais cometer aqueles mesmos erros, né? E alimentar-se com o cordeiro é alimentar-se com a palavra do Eterno, que é viva e eficaz, né? Ao qual nos leva, né? Nos leva aos céus, né? O crescimento espiritual, né? E não os desejos, né, carnais, né, ao qual nós temos e muito, meus irmãos. Entendeu? Que venhamos ter esse revestimento em nossas vidas do sangue do Cordeiro, e dentro de nós, dentro dos nossos corações, esteja a palavra do Eterno, e que venhamos colocá-las em prática. Exatamente. E aqui no verso 8, né, o Eterno fala o seguinte, ó: naquela noite comerão a carne. Então nós vamos ver primeiramente o que é a carne, né? E diz o seguinte, ó, lá em, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Mateus 26, versículo 26 também fala o seguinte, ó: E quando comiam, Yeshua tomou o pão, abençoando, partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, certo? E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei, bebei dele todos. Então, quando o Messias fala comer o pão, né, e fala, tem outra passagem que eu não vou citar aqui, que ele diz que nós teríamos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Então os fariseus o acusavam por causa disso. E nós sabemos que ele era o pão da vida. Então comer da sua carne era comer a palavra do Eterno, que é o pão da vida. Então esse primeiro verso aqui de Êxodo, que a gente está citando, Êxodo 12:8, a primeira palavra que aparece aqui, a gente já identificou que essa carne é a palavra do Eterno, comer dela. E por que assada no fogo? Em 1 Coríntios, capítulo 3, a gente vai ver que o fogo justamente é a provação, que é a prova para saber se essa palavra foi verdadeiramente comida ou não. Porque se nós estivermos sem se alimentar verdadeiramente, quando esse fogo vir, a gente não vai estar nutrido para passar por essa provação. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, fala o seguinte, 11 ao 15. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Machia. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aí você vai ver qual é a obra. E diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará na verdade, e no dia a declarará, porque o fogo será descoberta. Pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, justamente esse fogo vai descobrir se você comeu do cordeiro ou não. Se a sua obra é de feno ou palha. Na hora da provação. Além, Marcos, que passar pelo fogo, tem uma parte, não sei se é Ezequiel ou Isaías, fala que 1/3 é 2/3, né, do povo terá que passar pelo fogo, né, pela provação, né, pelo fogo, para ver se realmente estão se alimentando com a palavra. Vê aí, Max, qual é a passagem? Vale, falando que eu vou procurar. Entendeu? É justamente isso, entendeu? Então, o que a gente vê no sistema aí, as pessoas, eles determinam o dia da ceia, né? E não sabendo que a ceia que o Messias estava comemorando é a ceia do Pêssar, né? E eles, nessas datas a qual o sistema impõe, né, uma vez no mês, eu acho, para beber e comer do sangue do Cordeiro. E tá faltando o que nessa parte? Eles entenderem o que significa este sangue e entenderem o que é esta carne, né, este corpo ao qual o Messias tanto passou para nós, né? Porque nós sabemos que o Messias, né, é a palavra viva, né, manifestada entre nós, como João declara lá em João 1:1 e João 1:14, né, ao qual o Messias, né,
esteve entre nós em carne, né? A palavra viva em carne, a qual nós tocamos, a qual esteve dentre todos os seus discípulos naquela época. Então a palavra viva, o Messias. Então quando ele diz que comer desta carne, é se alimentar verdadeiramente da palavra do Eterno. Porque não tem caminho melhor do que a palavra do Eterno. Entendeu? O Marcos vai ler aí essa passagem. Que Jacob citou a questão do fogo, né? E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que em 2 partes delas serão extirpadas. Ou seja, hoje nós temos quantos bilhões de pessoas? Nós temos 7,5 bilhões de pessoas. E o Eterno fala em 2/3, aí a gente vai ter cerca de 5 bilhões de mortos na grande tribulação. Então, irmãos, por isso que o Messias fala que será uma tribulação que nunca foi vista antes na Terra, onde 5 bilhões de pessoas serão mortas. E aí acaba com o Eterno bonzinho que muitos pregam por aí. Porque o Eterno, não é que eu estou dizendo que o Eterno seja mau, mas ele é justo. Então ele vai praticar sim a sua justiça, colocando à prova os ímpios. É esse fogo que Paulo está falando. E ele diz, e farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, ou seja, invocará o meu legado, os meus mandamentos, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, Senhor, é o meu Elohim. Então, o Eterno é o meu Elohim. Então, irmãos, esse fogo é justamente para provar a obra de cada um. E nós vamos continuar em Êxodo 12. A gente já viu o que é o fogo. Agora nós vamos ver, já vimos o que é a carne, que é a Torá. Se você não comeu, você vai passar pelo fogo, vai queimar feito palha. Com pães ázimos. Esses pães ázimos é justamente o pão sem fermento. Que se você comeu a carne corretamente, você comeu exatamente um pão sem fermento, que é sem pecado, sem soberba, é um pão sem malícia, que é justamente o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. Jacob vai ler aqui. Exatamente, meu irmão. Então, quando o Eterno fala para a gente comer da carne e comer o pão sem o fermento, é justamente isso que ele está dizendo, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o Mashiach, nossa peça, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, o que é que o Eterno está querendo que a gente faça? Né? Comer da tua palavra, se alimentar da tua palavra, né? Do teu cordeiro, né? Que esteve manifestado em nossas vidas, né? Não com a malícia, não com os desejos da carne, com o mal que há dentro de nós, né? Com o pecado, né? Mas sim puro, né? Sem fermento, sem acréscimos na tua palavra, né? Mas sim com a tua pura verdade, né? Com as tuas instruções, né? Ao qual nos levam a um bom caminho, né? Ao qual nos santifica, né? Então este é o peça do Eterno, um peça sem a malícia, sem a maldade, mas sim puro, né? Incontaminado. Então esse é o verdadeiro significado do porquê não comermos o pão, não termos em nossas casas o fermento, né? Pois ele pede para que nos limpemos de todo o mal que há em nossas vidas. Entendeu? Exatamente. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o Mashiach, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso façamos a festa. Ou seja, Paulo está nos convidando a, mesmo depois da morte do Messias, continuar a aguardar a festa. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Então, é exatamente isso que representa o fermento. E isso com relação, só para voltar um pouquinho, a gente dá mais uma ênfase.
Isso. E só para a gente dar mais uma ênfase, a gente vai falar sobre o fermento dos fariseus, né? Que está lá em Mateus, capítulo 16. No verso... Deixa eu verificar aqui. Mateus 16, verso 6. Diz o seguinte, ó. Yeshua disse-lhes: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ou seja, os discípulos estavam ainda com a mente tão cauterizada, como às vezes a gente também, que sai do sistema religioso. Quando a gente entende uma verdade, a gente ainda está com a mente tão no sistema ainda, que a gente não compreende as coisas espirituais, aquilo que está sendo relatado. Yeshua, percebendo isso, disse-lhes: por que razoai entre vós, homens de pouca fé, sobre não teres trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e dos 4 cestos que levastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardei dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então eles compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Essa doutrina é exatamente o acréscimo, né? O conhecido hoje, na época, como lei oral, que ainda não estava escrita, mas tendo hoje ciência que essa lei oral transformou-se no Talmud, que na verdade as doutrinas, a maioria da doutrina do Talmud, elas tinham o sentido de cercar os mandamentos do Eterno para que o povo não transgredisse, mas os rabinos foram além disso, tomaram por si o status do próprio Eterno, criando mandamentos que, se os homens descumprissem, eles consideravam como um grande pecado. Então o Messias não é contra que você restrinja, para que você não transgrida o mandamento, o zelo, mas ele é contra que os homens ensinam que, se você descumprir um zelo desse, seja pecado. Então, irmãos, a gente já tomou por base o que quer dizer aqui o pães asmos, a carne do cordeiro. A carne do cordeiro, eu vou citar mais um exemplo aqui para dar uma bem finalizada. Isaías 53, muito conhecido por todos nós, fala justamente que esse cordeiro teria a intenção de expiar nossas transgressões, as nossas falhas. Diz o seguinte, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido do Eterno e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Então ele é o nosso cordeiro, a nossa carne. Ele foi a doutrina que veio sem fermento. Ele em si é o nosso peça, certo? E ele é que nos trouxe verdadeiramente a união verdadeira do Eterno para com o seu povo, formando 2 povos em um só. Então, no verso 8 ainda, ervas amargosas, né? Essas ervas amargosas relatam o sofrimento e a amargura de viver no mundo do pecado. Então o Messias, certa vez, ele cita, né, que quem vir após ele, terá sofrimento, terá dor. Então nós temos que comer essa salvação com o amargo, com a dor, como o próprio Messias foi exemplo e sofreu para poder alcançar a misericórdia. Então nós, quando estivermos nesse caminho, se nós encontrarmos só facilidade, só bênção, se a gente for bem quisto pelo mundo inteiro, amados, então exatamente a gente está sendo contrário ao Eterno. Porque até nisso, até no Pêssego, está mostrando que nós temos que comer isso com amargura, porque nós temos que sofrer, sim,
para poder alcançar o galardão do Pai. Não comereis dele cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a sua cabeça e seus pés com a fressura. Ou seja, tem que comer dele todo. Nada se deixará até amanhã, mas o que ficar pela manhã, queimareis no fogo. Então, depois que o que sobrar, irmãos, tudo aquilo que a gente comeu, e se sobrar alguma coisa, a gente tem que provar no fogo, como a gente viu. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então vocês viram aí ovo de Páscoa, coelhinho, teve aí até agora. Olha o que é a Páscoa. O peixe, vocês viram peixe aí? Olha o que é a Páscoa. A Páscoa é o cordeiro. A Páscoa é apenas isso. Não é as ervas amargosas, não é os pães asmos, não é o sangue, não é o ovo de Páscoa, não é isso, não é aquilo. Esses outros ingredientes da Páscoa é um conjunto que vai levar até o foco principal, que é o Pêssah, que é o sangue do cordeiro e o cordeiro sendo morto. Então, hoje, muitos se equivocam, ainda comemorando coisas que estão no paganismo, que é comer ovo de Páscoa, essas coisas. Não estou dizendo que você não possa comer um chocolate, mas se você está fazendo isso nessa época, você está sendo induzido para comemorar algo que não provém das Escrituras. Assim, pois, o comereis, né? Aqui eu já li. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os seus deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, ou seja, todas as autoridades do Egito. Aquele sangue vos será por sinal nas suas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá dentre vós praga ou mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. Então vamos ao sangue aqui, né, irmãos? O sangue, eu vou passar apenas uma passagem aqui. Está em Efésios capítulo 2, que fala justamente que esse sangue faria algo muito importante para nós que estávamos afastados. Diz o seguinte, ó: portanto, lembrai-vos que no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estava seu Machia, separados da comunidade de Israel, e estrangeiros às alianças da promessa, não tendo esperança e sem o eterno no mundo. Mas agora no Machia, vós que antes estavam longe, já pelo quê? Pelo sangue chegasses perto. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si dos dois um novo homem fazendo paz. Eu vou fazer só um breve comentário sobre isso aqui, porque muitos dizem que o Messias acabou com as leis dos mandamentos, mas muitos se esquecem que o Messias acabou para a parede de separação. E essa parede aqui, irmãos, é uma palavra que chama-se takanotes, que era o que os judeus faziam como separação entre o povo e os gentios. Entre os judeus e os gentios. Ou seja, eles diziam que os gentios não poderiam guardar mandamentos alguns. Ou seja, esses gentios, eles não poderiam guardar um sábado. Inclusive no Talmud fala que essas pessoas deveriam ser mortas se eles guardassem qualquer dia. Imagine um sábado. Eles citam que esses judeus, esses novos convertidos, se eles fossem convertidos, para eles poderem guardar um mandamento, eles teriam que fazer uma circuncisão rabínica. Então a gente tem que entender que isso aí se reflete sempre aos mandamentos do homem. Então o Messias quebrou a barreira de separação, justamente essas takanotes, que era a lei oral que existia na época, mandamentos de homens, ele levou sobre si para poder que o povo se chegasse perto, novamente, à comunidade de Israel. Porque é o seguinte, irmãos, se você vai viajar, Jacob está aqui do meu lado, vai viajar para a Bahia, mas vamos supor que Jacob vá para os Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos tem que se adequar ao que Jacob gosta de fazer ou não? Ou Jacob, que está indo para os Estados Unidos, tem que se adequar à Constituição que vigora lá?
É a mesma coisa. Se nós fomos adotados como filhos, a comunidade de Israel, qual é a constituição que rege a comunidade de Israel? A Torá. Então, se eu estou entrando lá, como é que eu vou querer que seja feita a minha vontade, que é não guardar nada? Se o Eterno mesmo disse que a constituição de Israel é a Torá, os seus mandamentos. Então, se você se diz povo do Eterno, amado, você tem que guardar essa constituição. Então, basicamente isso aí, nessa parte do sangue. Vamos voltar lá para Êxodo, para a gente finalizar rapidamente esse estudo aí. Ficou até um pouquinho longo, mas vocês têm que ter essa compreensão do que é verdadeiramente o Pessa, né? E diz, ó: e aquele sangue será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo o sangue passarei por cima de vós, e não haverá praga entre vós de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memorial, celebrar-o-eis por festa ao Senhor. A festa de quem? Dos homens ou do Senhor? Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo para Israel. Se lá em Efésios a gente foi nos dito que nós nos achegamos à comunidade de Israel, então por que você não guarda a festa? 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, irmãos, muitos dizem, esse mandamento é para judeu. Judeu é apenas uma das 12 tribos de Israel. Israel, todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Então, quando você diz é só para judeu, você está tirando o seu corpo fora e você está fora da comunidade. E o primeiro dia será santa convocação, também no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará, senão aquilo que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia, certo? Nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 desse mês à tarde, comereis os pães ázimos até o 21 do mês à tarde, porque 7 dias não se acha por 7 dias não se acha fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada de Israel. Assim o estrangeiro e o natural, como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés e todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai para vós cordeiro para vossas famílias e sacrifiqueis a Páscoa. Então, tomai um molho de sopo. Esse molho de sopo era um galhozinho que você tirava, um arbustozinho, para você molhar o sangue e passar nos umbrais, ou seja, algo humilde, porque existia muitas coisas pomposas, né, que representavam a riqueza, o orgulho, como cedros do Líbano, essas coisas, a palma, né, palmeira imperial. Você poderia molhar com aquilo ali e passar, mas o Eterno quer algo simples. Corretíssimo, irmão Marcos. Mas aí, como só a palavra ela pode me dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, aqui está, né? Coloca aí, Marcos, no verso 18. O que é que o Eterno está nos pedindo? Né? Suba mais um pouquinho. Isso, no 17 diz: guardai, pois, a festa dos pães ázimos. Né? O pão sem o fermento, né? Que sejamos puros, sinceros, verdadeiros, né? Sem maldade, sem malícia. Porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então até está pedindo que nós guardemos essa festa por estatuto perpétuo. Agora ele diz aqui no verso 18, como é que devemos proceder. No primeiro mês, aos 14 do dia do mês, à tarde. Então, à tarde comereis pães ázimos até o 21º do mês à tarde. Então, à tarde é da palavra Iereb, como o Marcos citou, e ela não está dizendo aqui, e o significado dessa palavra é o anoitecer, noite, o pôr do sol.
o pôr do sol, é no final do dia. No final do dia, seguindo para a noite já, todo mundo sabe o que é o pôr do sol. Não é 8 horas da manhã, nem 7 horas da manhã, nem 1 hora da tarde. É ao pôr do sol, ao anoitecer, esta palavra significa. Entendeu? Então eu devo comer de festejar este peça. Então, dando início à tarde, né, do dia 14, ao 21º dia, à tarde, até a tarde do 21º dia. Então, meus amados, a palavra é explícita, simples, direta. Eu não posso deixar de seguir uma ordenança ao qual a palavra está sendo bem discreta. Para aqueles que a festa, o Shabat é só de dia, a festa é só de dia, não à noite. A festa está mandando começar aqui a partir da tarde, ao pôr do sol, ao anoitecer. Entendeu? Foi justamente o sacrifício do Cordeiro. Entendeu? E o que é que diz? O que é que lá na frente, antes aí que a gente leu, que devemos assar e comer este cordeiro até o quê? Até chegar o dia claro. Então os israelitas, quando eles passaram o sangue nos umbrais da porta, eles estavam comendo dentro de suas casas o cordeiro a noite toda até clarear o dia. E se sobrasse alguma coisa, era para ser colocado no fogo para assar todinho. Então como é que eu posso... O que é que eu devo fazer agora com esta noite? Que o Eterno está mandando eu comemorar a festa. Aquele povo comeu o cordeiro todinho à noite, até o clarear do dia. Então eu devo desfazer essa passagem? Eu não posso, meus amados, fugir do que a palavra do Eterno nos diz. Eu não posso seguir homens, meus amados. Eu tenho que seguir o que a palavra está lhe dizendo. Então esta palavra à tarde foi ao anoitecer. Entendeu? Ao pôr do sol, né? A saída do dia para a noite. Entendeu? Então a palavra é simples e direta. Entendeu? Então ninguém vai me convencer, né, com filosofias, ventos de doutrinas, né, de homens. Antes importa obedecer ao Eterno do que aos homens. Este é o conselho que eu dou a todos, tá? Que o Eterno abençoe mais uma vez. Vamos lá. Porque o Senhor passará e ferirá os egípcios quando vir o sangue na vega da porta nos ombreiros, né? Isso aqui eu já li. Não, isso é o que Moisés está falando para os anciões, é isso mesmo. Quando vir na porta ambas as ombreiras, o Senhor passará pela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto... Jacob me atentou aqui, ó. Então tomar molho de sopo, que eu não tinha lido até o final, e molhar no sangue, porque que estiver na bacia. E passai na vega da porta e ambas as ombreiras, e o sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Essa palavra amanhã. A palavra amanhã é a palavra... Amanhã não é outro dia. Exato. Eu vou dizer aqui. Jacob vai pegar a palavra amanhã aqui para dizer isso. Até pela manhã. Palavra amanhã. Romper do dia. O romper do dia, não é isso? Exato. Então, a palavra amanhã quer dizer romper do dia, o fim da noite. Então essas pessoas teriam que comer até o amanhecer. Tá certo? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando viu o sangue na vega da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, não é? Até o Messias, tá certo? E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como dito, guardareis este culto. Acontecerá que quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício do Pêssah, da Páscoa, ao Eterno, que passou à casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite, quando o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais, Faraó levantou-se de noite, veja,
e ele, e todos os seus servos, e todos os egípcios que haviam com grande clamor, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Só um momento aí, Marcos. Meus amados, vamos lá. Vamos supor, vamos fazer de conta que nós somos aqueles israelitas que estamos lá. Certo? O Eterno fala aqui, ó, no verso 29. E aconteceu quando o Eterno passou todas as instruções para Moisés, né? E todos seguiram a sua vontade. Aí, quando foi que aconteceu? No verso 29 diz que aconteceu. E aconteceu que à meia-noite, né? Na metade da noite, né? Na metade da noite, né? Que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Vamos lá. Você acha que ele feriu todos os primogênitos da terra do Egito? E se o povo não tivesse naquela noite com sangue em suas portas e comendo o cordeiro dentro de casa, será que esse povo seria poupado? Vocês acham que nós seremos poupados hoje se nós estivermos comemorando só a parte clara do dia? Se tivesse que passar aqui agora para o Eterno ferir todos os primogênitos aqui da terra, será que nós iríamos ser poupados? Porque nós estamos desobedecendo a voz do Eterno, porque Ele mandou passar o sangue nos umbrais da porta e está comendo o cordeiro até o amanhecer. Então o povo estava comendo, então quando foi na metade da noite, o Eterno passou. Então Ele poupou todos aqueles que foram fiéis à tua palavra e estavam colocando em prática o que Ele pediu, comendo do cordeiro à noite. Então na metade da noite Ele passou e poupou o seu povo. Então todos aqueles que não fazem isso, não tenham dúvidas que vocês não serão poupados. Eu não seria poupado se eu não estivesse comendo cordeiro nesta noite ao qual o Eterno designou. E o que o Messias fala, Jacob, também, que a gente estudou ontem, sobre a questão dos 2 êxodos, que nessa aí foram avisados os povos no primeiro êxodo. A gente vai fazer um estudo depois sobre os 2 êxodos relatados pelo próprio Messias. E o que acontece? No primeiro êxodo foram avisados, não é isso? Quando aconteceria a turbulência. Já para nós, o Messias diz que nem o dia nem a hora nós saberemos. Então nós temos que estar preparados, esperando, comendo cordeiro todos os dias e com sangue na nossa porta todos os dias. Todos os momentos, né? Seja tarde ou noite, de dia ou de noite. Mais uma questão, né? Quando ele fala que não sabeis nem o dia nem a hora, é para que não venhamos estar preocupados com o dia nem com a hora, mas sim que venhamos estar preocupados em estar cumprindo a tua palavra, porque a qualquer momento, se a vinda do Messias não estivermos preparados, a gente vai ser pego de surpresa. Então a gente tem que estar com o sangue do cordeiro revestidos em nós e estarmos nos alimentando com a sua carne, com a palavra viva do Eterno, viva, eficaz e permanece para sempre. E tanto é que a palavra dia, aí o dia da sua vinda, o Messias não vai vir, porque a terra toda não é dia o tempo todo. Em metade é dia e metade é noite. Então ele vai vir numa parte clara para uns, vai esperar das 12 horas e vai vir na outra parte clara. Ele vai vir num momento só, e isso representa o dia da sua volta, que em algumas partes será claro e outras escuro. Então é o dia do Senhor, o dia da sua volta, né? E foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenaram Moisés e Arão e fizeram. Então aconteceu que à meia-noite, né, a gente já leu, e Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E chamou a Moisés e Arão de noite, e disse: levantai-vos e saí do meio do povo, então, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Ele se levantou de meia-noite, passou mais umas meia hora chorando seu morto, já chamou Moisés, de noite ainda, né? De madrugada ainda, mandou que o povo saísse. O povo não ficou, porque já mandou ficar de cajado na mão, cingido, já comeram cordeiro, já estavam saciados, todo mundo já tinha se alimentado, era só pegar as coisas e ir embora. Foi o que aconteceu. Levai também convosco as ovelhas, as vacas, como tendes dito, ide e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos nós seremos mortos.
E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas nas suas roupas sobre os ombros. A gente viu que ontem, quando foi assar os asmos, tem que ter um prazo de 18 minutos, porque senão já começa a levedar a massa, mesmo sem fermento. Então veja como foi rápido a saída do povo do Egito, né? Antes que a massa levedasse. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor, o Eterno, deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas, bois, uma grande quantidade de gado, com zero, bolos ázimos de massa que levaram do Egito, porque não tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam se deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram do Egito foi de 430 anos, e aconteceu que, passado 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Israel saíram da terra do Egito. E esta noite... Opa! Veja, tá falando o que aí? Esta noite, né? Esta noite. Exato. Então, nesse mesmo dia, no mesmo dia... Ao pôr do sol... Exatamente. Né? Ao pôr do sol, ao anoitecer. Foi quando começou essa história. Então, esta noite será guardada ao Senhor, porque Ele os tirou da terra do Egito. Esta noite é a noite do Senhor, a noite do Eterno. Porque, infelizmente, nós temos algumas doutrinas que estão sendo postadas. A gente já chegou para conversar, né, com o nosso irmão, que nós amamos demais, que infelizmente não está em conformidade com algumas passagens da Escritura. E a gente realmente tem que se ater ao que está escrito. O que está escrito é que o Eterno, sim, Ele criou a noite e o dia, para o Eterno tanto faz. Os seus servos têm que andar tanto na escuridão quanto de dia sobre a sua autoridade. Então a noite é do Eterno. O Eterno fez uma simbologia eterna para quando você se lembrar que o seu dia começa na escuridão e que vai para a parte clara, você se lembrar que você estava na escuridão sem o Eterno no mundo e você passou para a verdade. Então essa é a simbologia. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, né? Esta é a ordenança de Páscoa: nenhum filho estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, pois depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Ou seja, quem não fez a circuncisão ainda, que não tem um pacto com o Eterno, não pode comer. Nenhuma casa se comerá, não se levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis o osso. O osso, irmãos, aqui está representando que nós não podemos quebrar o mínimo mandamento do Eterno. Tem que se comer a carne sem quebrar os ossos. Ou seja, você tem que saber comer a carne sem que você quebre qualquer mandamento. Você se alimentar da palavra sem quebrar os mandamentos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado com todo homem, e então se chegará para celebrá-la. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Uma lei de Páscoa, ou a Torá também. Porque para você comer a Páscoa, ser participante de uma festa ao Eterno comum de tal importância, você tem que ter primeiro o seu coração circuncidado e depois a circuncisão do prepúcio. Você tem que estar em conformidade com a vontade do Criador. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Eterno ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. E aconteceu que naquele mesmo dia o Eterno tirou o Israel da terra do Egito segundo seus exércitos. Naquele mesmo dia, mas a gente viu que o Eterno tirou o povo de noite. Então, irmãos, aqui a gente finaliza o estudo. Vou passar para Jacob para ele fazer as considerações finais, que vocês possam se ater a esses pequenos detalhes, que vocês possam buscar sempre o básico, porque o Eterno não quer saber de muita sabedoria, ele quer de pouquinho. O pouquinho ele fica muito satisfeito, porque o pouco com o Eterno é muito, e o muito sem o Eterno é nada. Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Justamente, Marcos. Uma das passagens que o Messias mais deixou claro foi que não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas.
Eu vim para ampliar, dar o verdadeiro entendimento, né? Discernimento, né? Ampliar, né? Para o povo. E a seguinte, ele diz que aquele, pois, que não guarda e ainda ensina a outras pessoas a não guardarem, será considerado mínimo no reino dos céus. O que é que ele está querendo dizer? Meu amigo, se você não guarda, não faça com que os outros não guardem. Porque a pior coisa, meus amados, é a gente ensinar errado às pessoas. Porque vai fazer que nem a rebelião de Corá. Na rebelião de Corá, foram a família de Corá. Mas depois disso, foram muito mais que morreram por seguir a doutrina de Corá. Entendeu? Então, o que é que uma pessoa pode fazer? Ela pode induzir muitos ao erro. Então, a gente tem que ouvir mais, né? Se acautelar, né? Quando nós formos falar, nós temos que ter a plena certeza, né? A convicção do que o Eterno está aqui nos passando, né? Lendo um contexto inteiro, né? Para saber o que o Eterno está nos passando. Não pegarmos versos separados e filosofarmos, conjecturarmos de acordo com o nosso entendimento. Não é assim, meus amados, não é assim. Entendeu? Então, como o Eterno nos dá este exemplo deste êxodo que teve, no próximo estudo a gente vai colocar o que são esses dois êxodos, o êxodo que já teve e o êxodo final, né? Que é a restauração de todo o Israel, de todas as nações, né? Que foram abençoadas através de Abraão, né? Através da descendência de Abraão. Então nós vamos explicar que através deste primeiro êxodo nós temos como exemplo para que venhamos fazer parte deste segundo êxodo. Tá bom, meus amados? Que o Eterno abençoe a todos e peço desculpas aí no meu pouco falar, entendeu? Estou um pouco gripado, estou um pouco aqui, peguei um pequeno resfriado, entendeu? Mas que não fiquem somente nos estudos aqui quando o irmão Marcos posta, mas que vocês possam meditar na palavra do Eterno de dia e de noite, para que não venha a ser enganado, entendeu? E assim a gente poder ajudar um ao outro, meus irmãos, entendeu? Não fiquem dependentes de homens, porque quando a gente fica dependente de homens, a gente acaba caindo no mesmo buraco, porque um cego guia muitos cegos e todos caem no mesmo buraco. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de seu filho, Yahushua HaMashiach.